Meu nome é Tilda e, aos 39 anos, eu estava sendo julgada por traição. No frio estéril e implacável do tribunal militar, vi meu pai, o general Alistair Crane, desmantelar sistematicamente minha vida com uma série de mentiras cuidadosamente escolhidas. Quando ele usou a memória da minha falecida mãe, Elaner, para me pintar como uma decepção para a vida toda, eu sabia que essa era sua última jogada. Mas ele não sabia que durante anos eu vinha me preparando para este exato momento, para esta traição. Enquanto ele falava, eu me apeguei ao segredo que se tornaria sua ruína, 2 palavras simples que desencadeariam uma guerra. Se você já foi envergonhado publicamente pela única pessoa que deveria tê-lo protegido, clique no botão curtir agora mesmo para mostrar que você acredita que é hora de revidar. E para me deixar saber que você está comigo, basta digitar a única palavra justiça nos comentários abaixo. Seu apoio é essencial. Para entender o peso daquele momento, é preciso entender a sala. Não se tratava de um tribunal civil. Era um tribunal militar, um teatro de poder absoluto onde carreiras eram construídas e destruídas. Sentei-me ereta, com as mãos entrelaçadas no colo, e a única parte de mim que revelava atenção era a pressão das unhas nas palmas das mãos. Eu era a capitã Tilda Crane, e a acusação era tão absurda, tão perfeitamente arquitetada pelo meu pai, que era quase brilhante. Ouvi a voz dele, um barítono profundo e ressonante que comandará exércitos, agora apontada para mim como um míssil guiado com precisão. Eu podia sentir o desprezo que irradiava do tribunal onde estava sentado o juiz Thorne, um homem cuja carreira meu pai patrocinara pessoalmente. Não era apenas desprezo por mim, era por qualquer um que ousasse questionar a ordem estabelecida, uma ordem com o general Alistair Crane no ápice. Eu não sentia mais a pontada aguda da dor. Ela havia sido substituída por um vazio oco e aterrorizante, a calmaria mortal antes de um furacão atingir a costa. Meu advogado, um jovem e dedicado capitão do corpo de JAG chamado Elias Vance, estava se esforçando ao máximo. Ele estava delineando meu histórico de serviço, meus elogios, minhas avaliações de desempenho impecáveis, construindo uma defesa lógica e racional. Era inútil. O general Crane pigarreou, um som suave, quase imperceptível, que era, na verdade, uma ordem. O juiz Thorne imediatamente levantou a mão, interrompendo Vance no meio da frase. Capitão Vance, disse ele, em tom entediado e desdenhoso, não temos o dia todo para esta recitação de elogios irrelevantes. Vá direto ao ponto, se tiver um. A humilhação era uma presença física na sala, espessa e sufocante. Os ombros de Vance caíram por uma fração de segundo antes que ele os endireitasse novamente. Mas meu pai não tinha terminado. Ele não estava apenas atacando minha carreira, ele estava atrás da minha alma. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, adotando o ar de um pai enlutado, forçado a confrontar uma verdade dolorosa. Não se trata apenas de conduta profissional, meritíssimo, começou ele, com a voz suavizando-se com uma tristeza fingida. A instabilidade sempre esteve lá. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pairar, garantindo que todos os olhares estivessem voltados para ele. Então, desferiu o golpe fatal. Lembro-me de Elaner, minha falecida esposa, disse ele, olhando para baixo, um retrato perfeito de um homem perdido em uma memória querida. Ela ficou acordada por 3 noites seguidas costurando o primeiro vestido formal de festa da Tilda. Ela derramou seu amor em cada ponto. E o que a Tilda fez? Ele olhou para cima, seus olhos encontrando os meus do outro lado da sala. Ela derramou uma taça de vinho tinto em cima dele antes mesmo de sairmos de casa. Depois, ela se trancou no quarto e chorou por horas. Ela não conseguia lidar com a pressão. Ela não conseguia suportar os holofotes. Sempre, sempre uma decepção. Ele tinha conseguido. Ele havia pegado uma lembrança sagrada, a lembrança do amor da minha mãe, dos seus olhos cansados e felizes enquanto ela segurava aquele lindo vestido de cetim, e a distorcido em uma anedota patética sobre o meu fracasso. Foi uma aula magistral de manipulação psicológica. Mas algo com que ele não contava aconteceu. Quando o nome Elaner saiu de seus lábios, usado como arma contra mim, algo dentro de mim não se rompeu simplesmente, se vaporizou. Não era dor o que eu sentia, era um limite, o limite final.
A linha que ele acabará de cruzar era a última que eu permitiria que ele traçasse. Lenta e deliberadamente, levantei-me. O movimento foi silencioso, mas sugou todo o ar da sala. Não o fiz com raiva, o fiz com uma clareza tão absoluta que parecia água gelada inundando minhas veias. Minha espinha era uma barra de aço. Eu sabia, com a certeza de um atirador de elite mirando em um alvo, exatamente o que tinha que fazer. Encontrei o olhar do meu pai. Sua performance vacilou, um lampejo de confusão em seus olhos. Ele esperava lágrimas, um colapso. Ele não esperava isso. Deixei o silêncio se estender, um fio tenso de antecipação. Então falei. Minha voz não era alta, mas era clara, e cortou a sala como o bisturi de um cirurgião. Iniciativa Belladonna. 2 palavras. Não eram uma ameaça, eram um veredito. Pela primeira vez em meus 39 anos, vi pânico puro e puro nos olhos do meu pai. A máscara do general condecorado, do patriarca em luto, do pai preocupado, não se quebrou apenas, estilhaçou em 1.000.000 de pedaços. Seu rosto ficou branco, da cor de osso. A sala explodiu em um caos controlado e frenético. 2 oficiais do JAG correram para o lado do juiz Thorne, sussurrando com urgência. Meu pai ficou paralisado, a boca ligeiramente aberta, o edifício cuidadosamente construído de seu poder desmoronando ao seu redor. Elias Vance, meu próprio advogado, me encarou, sua expressão uma mistura de admiração, espanto e uma boa dose de medo. O juiz Thorne, com o rosto agora uma máscara de confusão e alarme, bateu o martelo. Este tribunal está em recesso. 60 minutos. Saiam da sala. Não prestei atenção às consequências. Não precisava. Virei-me e caminhei, com passos firmes e medidos, em direção a uma sala de espera privativa. Enquanto me movia, enfiei a mão no bolso do uniforme, meus dedos se fechando em torno do latão frio e familiar da velha bússola da minha mãe. Senti um calor em minha pele, como se a força dela estivesse fluindo diretamente para dentro de mim. A verdadeira batalha tinha acabado de começar. A pesada porta de carvalho da sala de espera fechou-se atrás de mim, abafando os sussurros frenéticos do tribunal. O silêncio repentino e pesado se abateu sobre mim. 60 minutos antes, eu teria que voltar lá e encará-lo. Minha mão, ainda tremendo um pouco, escorregou para o bolso e se fechou em volta da bússola de latão. Seu peso era familiar, sua superfície fria, uma ligação com o mundo além daquela sala fria e estéril. Enquanto meu polegar traçava a gravura familiar da inicial da minha mãe, e de Elaner, o presente se dissolveu, e as memórias, há muito compartimentadas, voltaram. Tudo começou com o dia em que o advogado veio à nossa casa em MC Lin. Eu estava em casa, vindo da faculdade, para o verão. Lembro-me do meu pai, o general Crane, cumprimentando o homem com um aperto de mão rápido e indiferente, presumindo que minha mãe estava apenas ajustando os termos de sua fundação de caridade. Ele se retirou para seu escritório no andar de cima, para seu mundo de mapas e livros táticos, deixando minha mãe e eu na sala de estar ensolarada. Mas Elaner não estava lá para discutir caridade. Com a calma tranquila e inabalável de quem sabe que seu tempo é limitado, ela instruiu o advogado a reescrever todo o seu testamento pessoal. Cada ação, cada título, cada propriedade que havia vindo de sua família, a herança que meu pai sempre considerou com certo desdém, foi depositada em um fundo para mim. Depois que a advogada saiu, ela segurou minhas mãos. Sua pele era fina como pergaminho, mas seu aperto era firme. Não se trata de dinheiro, Tilda, meu amor, disse ela, com a voz suave, mas firme. Isto é liberdade. Seu pai, ele tirou a minha à sua maneira. Não vou deixar que ele tire a sua. Seu testamento não era um documento financeiro, era uma declaração silenciosa de guerra, um último escudo protetor que ela estava erguendo para mim do além-túmulo. Esse era o mundo da minha mãe, um mundo de calor e força silenciosa. A lembrança do mundo do meu pai era de uma temperatura completamente diferente, um inverno longo e perpétuo. Lembro-me da mesa de jantar em nossa grande casa colonial, o mogno polido refletindo a luz fria do lustre. Os únicos sons eram o tilintar preciso e rítmico dos talheres na porcelana.
meu pai nunca falava de sentimentos. Ele falava de 3 coisas: a política do Pentágono, os erros estratégicos de outros generais e a inexorável trajetória ascendente de sua própria carreira. Ele nunca perguntou sobre meus amigos, que livro eu estava lendo ou com o que eu sonhava quando não estava estudando. Minha existência era medida por métricas de desempenho. Certa vez, levei para casa um A em literatura americana, com o coração transbordando de orgulho tolo. Mostrei a ele. Ele olhou para o boletim, com um olhar vazio, e perguntou: e suas notas de aptidão física? Como estão? No mundo dele, qualquer coisa que não pudesse ser quantificada, que não servisse a um propósito direto na busca por uma carreira militar, era uma perda de tempo frívola. Era inútil. O dia em que recebi minha carta de aceitação em West Point foi um exemplo perfeito disso. Encontrei-o em seu escritório. Ele leu a carta, deu um único e firme aceno de aprovação e disse as únicas palavras de encorajamento que conseguiu reunir: ótimo. Não me envergonhe. Mais tarde naquela noite, minha mãe entrou no meu quarto. Ela não disse muita coisa. Apenas colocou uma pequena lata na minha mesa de cabeceira, cheia dos biscoitos de aveia com passas que eu adorava, ainda quentinhos do forno. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Eu ainda o tenho. Minha querida Tilda, dizia, eles vão te ensinar a ser um soldado, mas nunca se esqueça de como ser humano. Com todo o meu amor, mãe. Essa foi a diferença. Ele me deu uma ordem, ela me deu uma bússola. Nossa casa era 2 países separados sob o mesmo teto. O andar de cima era o território dele, o escritório com seu aroma de papel velho e graxa de limão, paredes cobertas de mapas de campanhas estrangeiras, um mundo de ordem, lógica e cálculo frio. O andar térreo era dela, a sala de estar onde ficava seu piano de cauda, onde ela preenchia o silêncio tenso da casa com a beleza melancólica de um noturno de Chopin. Era um mundo de pinturas a óleo que ela mesma fizera, de vasos cheios de flores frescas, do aroma constante e reconfortante de algo assando no forno. Eu vivia no espaço entre eles, uma tradutora viajando entre 2 nações em guerra. Com ele, aprendi disciplina, estratégia e como construir uma fortaleza ao redor do meu coração. Com ela, aprendi compaixão, o valor da arte, que a verdadeira força não está em quão alto você consegue gritar, mas em quanto tempo você consegue suportar com a sua graça intacta. Eu sabia, mesmo assim, onde eu realmente pertencia. Meu coração estava sempre lá embaixo, no mundo das coisas que jamais poderiam ser medidas por medalhas ou patentes. A lembrança que mais reprimi foi o dia do funeral dela. Era um dia frio e miserável de novembro, daqueles em que a chuva parece cair com uma tristeza cinzenta única. Depois que todos os políticos e militares de semblante sombrio prestaram suas homenagens e partiram, ficamos apenas nós 2, de pé, ao lado do túmulo recém-coberto. Sua mãe era uma boa mulher, disse meu pai, com a voz monótona, como se estivesse fazendo uma avaliação final e imparcial, mas mole demais para este mundo. Não respondi. Não havia nada a dizer. Suas palavras pairavam no ar úmido, uma rejeição final e casual da força incrível que ele nunca fora capaz de compreender. Quando ele se virou para voltar para o carro que o aguardava, eu me demorei. Tirei a bússola dela do bolso e a coloquei delicadamente sobre a lápide de mármore, uma oferenda silenciosa. A chuva fria encharcou meu vestido preto, mas eu não a senti. Fiz uma promessa, um sussurro que só o vento e minha mãe podiam ouvir: viverei uma vida forte o suficiente para nós 2, mãe. Juro que não vou deixar que ele me defina. Não vou deixar que ele me quebre. De volta à sala de espera estéril, a lembrança se dissipou, deixando um rastro de tristeza e aço em seu rastro. Olhei para a bússola em minha mão. Aquela promessa havia se tornado meu verdadeiro norte. Ela me guiou pelos anos extenuantes em West Point, pelas missões em terras hostis, e me guiou até aqui, até este momento. Era hora de honrá-la. As 4 paredes da sala de espera começaram a se fechar, o ar carregado com os fantasmas do meu passado. A traição do meu pai no tribunal era uma ferida aberta, mas não era nada comparada àquela que vinha se acumulando há 3 anos, a que me trouxera até ali. O nome e iniciativa Nightad não eram apenas 2 palavras.
Era a chave para um quarto trancado na minha memória, um quarto em que raramente ousava entrar. Minha mente foi puxada para trás, mergulhando na poeira e no fogo do Afeganistão. 3 anos atrás, em uma base operacional avançada, fervilhando com o zumbido constante de geradores e a energia nervosa, eu era Major Tilda Crane, observando o plano para a Operação Tempestade de Areia. No papel, era perfeito, perfeito demais. O arquivo de inteligência era volumoso, as imagens de satélite cristalinas, detalhando um alvo de alto valor em um complexo supostamente isolado. Mas meu instinto, aguçado por anos de trabalho em campo, gritava que algo estava errado. Havia uma discrepância entre os boletins meteorológicos oficiais e as sutis mudanças atmosféricas que eu podia ver na transmissão ao vivo do drone, uma tempestade de areia se formando. Entrei em um link de vídeo seguro com o centro de comando. Coronel, eu disse, apontando para a tela, a informação sugere céu limpo, mas a pressão está caindo e os padrões de poeira estão errados. Se uma tempestade chegar, não teremos apoio aéreo. Recomendo que adiemos. O coronel do outro lado da linha, um homem que eu nunca tinha visto, seu rosto uma máscara inexpressiva de impaciência, nem se inclinou para olhar. Major, ele suspirou, com a voz transbordando condescendência, o Pentágono quer uma vitória. Eles querem resultados, não a sua hesitação. Sigam suas ordens. A linha caiu. O medo gelado percorreu minha espinha. Eu soube então, com uma certeza arrepiante, que minha equipe e eu estávamos sendo empurrados para um tabuleiro de xadrez como peões em um jogo cujas regras desconhecíamos. Antes de embarcarmos nos helicópteros, meu sargento de pelotão, um devoto texano chamado Sully, reuniu nossa equipe de 6 homens. Ele abaixou a cabeça, sua voz um estrondo baixo contra o zumbido das pás do rotor, recitando uma prece familiar: Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. As palavras pairavam no ar seco e empoeirado. 1 hora depois, essas palavras se tornariam uma profecia agonizante. O ataque começou. Descemos dos helicópteros por cordas rápidas sob o manto da escuridão que precedia o amanhecer. A equipe Alpha, minha equipe, avançou em direção à estrutura-alvo principal. Tudo estava silencioso, silencioso demais. Assim que arrombamos a entrada, o mundo explodiu. O chão cedeu sob nossos pés quando uma sequência perfeita de IEDs detonou, transformando todo o pátio em uma caixa de fogo mortal. Não era um complexo, era uma armadilha. Clarões de cano irrompiam de todos os lados, de janelas escuras e de posições ocultas que os mapas de inteligência haviam marcado como claras. Emboscada, emboscada. Minha voz, amplificada pelo comunicador, estava terrivelmente calma, é o treinamento. No caos, você se torna a âncora. Recuar. Plano Bravo. Fogo de cobertura. Éramos profissionais. Movimentávamo-nos com eficiência praticada. Mas eficiência não significa nada quando se enfrenta fogo inimigo avassalador e perfeitamente preparado. Lancei fogo de supressão com meu rifle, o chute familiar contra meu ombro, um pequeno ponto de estabilidade em um mundo transformado em inferno. Vi Sully cair, uma rajada de tiros de metralhadora atingindo-o na perna e no peito. Corri até ele, agarrando a alça de arrasto do seu colete à prova de balas. Comecei a puxá-lo de volta para a única cobertura disponível, um muro baixo de tijolos de barro. Foi então que aconteceu. Uma dor lancinante e incandescente explodiu na minha mão esquerda. Olhei para baixo e vi um estilhaço, um pedaço de metal irregular de um RPG detonado, ter atravessado minha palma, deixando um ferimento sangrento e aberto. A dor era imensa, mas a adrenalina era mais forte. Continuei puxando. Eu podia sentir a respiração de Sully, superficial e irregular, contra o meu ouvido. Sua vida se esvaía a cada suspiro difícil. Ele agarrou meu braço, com uma força surpreendente. Sangue borbulhava no canto da boca enquanto falava, sua voz um sussurro desesperado e gorgolejante. Major, diga à minha esposa, diga a Sarah que eu a amo. Seus olhos, arregalados de dor e medo, fixaram-se nos meus. Não nos deixe morrer em vão. Descubra a verdade, senhora. Descubra.
Essas foram suas últimas palavras. Seu aperto afrouxou. Um por um, eles caíram: Martinez, Corren, Jackson, meus irmãos, os homens com quem eu havia treinado, comido, compartilhado histórias de casa. A retirada não foi uma retirada tática, foi um massacre. Por algum milagre da sorte ou do destino, fui o último a sobreviver, arrastado para o helicóptero de resgate por um tris, um fantasma em uma tempestade de fogo e sangue. Deixei o Afeganistão com o corpo cheio de estilhaços e a alma carregando o peso de 6 homens mortos. A culpa era uma coisa física, mais pesada do que qualquer mochila, uma dor muito pior do que a própria morte. Dias depois, acordei em um quarto branco imaculado no Centro Médico Regional de Landstuhl, na Alemanha. A dor física era uma pulsação surda e distante, graças a um gotejamento de morfina. A dor psicológica, no entanto, estava prestes a piorar infinitamente. Um oficial de rosto severo, um homem do círculo do meu pai, entregou o relatório oficial pós-ação. Meu sangue gelou ao ler as palavras. Dizia que eu, Major Tilda Crane, havia hesitado em um momento crítico, que minha decisão covarde de ordenar uma retirada havia levado à perda da minha equipe. Eles me transformaram no bode expiatório. A inteligência falha, o coronel que ignorou meus avisos, a armadilha perfeitamente armada, tudo isso se fora, enterrado sob uma montanha de mentiras e selado com uma classificação ultra-secreta. O ferimento na minha mão não era nada. Este era o verdadeiro ferimento. Esta foi a traição suprema. Eles não mataram apenas meus homens, eles assassinaram a honra deles. Se você acredita que a verdade sobre o sacrifício deles precisa ser revelada, clique em curtir. E se você já se sentiu traído por um sistema em que lhe ensinaram a confiar, comente a palavra honra abaixo. Para Sully e o resto da minha equipe, a lembrança voltou à tona. Eu estava na sala de espera, o latão da bússola cravando-se na minha palma direita sem cicatrizes, a palma esquerda latejando com uma dor fantasma. O rosto do coronel que nos enviará para a morte passou pela minha mente, e eu soube com absoluta certeza que ele fazia parte do círculo íntimo do meu pai, parte da iniciativa Nightad. Eles já haviam enterrado a verdade uma vez. Não fariam isso de novo. O fantasma das últimas palavras do sargento Sully ainda pairava no ar da pequena sala de espera quando a maçaneta girou. A lembrança da traição na Alemanha se dissipou, deixando-me exausto e vazio. O recesso de 60 minutos estava quase no fim. Preparei-me para a próxima rodada daquele assassinato de caráter meticulosamente planejado. Mas não foi um policial militar que entrou. Foi o capitão Elias Vance, meu advogado nomeado pelo tribunal. Ele parecia diferente. A energia nervosa de um oficial subalterno fora de seu alcance havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma determinação silenciosa e focada. Ele não perguntou sobre a iniciativa Nightad. Não me pressionou para obter detalhes sobre o caos que eu havia desencadeado no tribunal. Em vez disso, caminhou até a mesinha e colocou delicadamente um copo de isopor fumegante e um saquinho de papel manchado de gordura sobre a superfície. O aroma rico e escuro de café de verdade preencheu a sala, um forte contraste com o café queimado e aguado que os militares consumiam. Peço desculpas, Major, disse ele, em voz baixa e uniforme. Não se referia apenas ao café. Eu estava me preparando para defendê-lo contra uma acusação padrão. Isso é algo completamente diferente. Eu o subestimei, e subestimei a eles. Olhei para ele e depois para a oferenda sobre a mesa. Através do saco de papel, pude ver o contorno redondo de um bagel. Foi um gesto tão simples e humano, tão deslocado naquele ambiente estéril de julgamento e traição, que me pegou completamente desprevenido. Minha voz estava áspera, enferrujada pelo desuso. Por que está fazendo isso, capitão? Perguntei, minha pergunta abrangendo o café, o pedido de desculpas, tudo. Ele puxou a outra cadeira de metal e sentou-se, não como um advogado falando com um cliente, mas como um igual. Olhou-me fixamente nos olhos. Porque meu pai era soldado, começou. Um sargento-mor. Ele não era general. Nunca pôs os pés no Pentágono. Mas me ensinou que a única coisa que um soldado realmente possui, a única coisa que ninguém pode tirar dele,
é a sua honra. Inclinou-se para a frente, a voz baixando, tomada por uma intensidade repentina. E seu pai? Ele está tentando roubar a sua. Está tentando incendiá-la na frente de todos. Não vou participar disso. Fez uma pausa, deixando que suas palavras fossem absorvidas. Então, Major, me diga o que é Nictad. E então você e eu vamos descobrir como usá-la para incendiar a casa inteira deles. Pela primeira vez em 3 anos, talvez mais, senti uma rachadura na fortaleza que construíra ao meu redor. Não era uma brecha catastrófica, apenas uma pequena fissura, mas foi o suficiente para deixar entrar um raio de luz. Eu estivera tão sozinho por tanto tempo, travando uma guerra silenciosa em 2 frentes, uma contra os inimigos no exterior e outra contra os animais políticos da minha própria cadeia de comando, incluindo o meu próprio pai. Ouvir alguém, um estranho, falar de honra com uma convicção tão crua, era desarmante. Ele havia conquistado mais do que apenas minha atenção, ele havia conquistado uma dose de confiança. Primeiro o café, eu disse, com a voz ainda um pouco rouca. Ele empurrou a xícara para mim. Era de uma lanchonete 24 horas perto de uma rodovia em Fayetteville, um lugar bem fora dos limites de Fort Bragg. Ele tinha ido e voltado de carro. O café era preto, forte, felizmente, de verdade. Tomei um gole, o calor foi um choque bem-vindo para o meu organismo. Desembrulhei o bagel, ainda estava quente, torrado, com uma camada grossa de cream cheese. Algo de verdade. Ele tinha razão. Era disso que eu precisava. Não contei tudo a ele sobre a iniciativa Nictad, ainda não. A confiança se constrói em camadas, não se perde em um único momento de desespero. Mas eu lhe dei o suficiente. Contei sobre as informações falhas da Operação Tempestade de Areia, sobre meu pedido de adiamento ter sido negado por um coronel que eu agora sabia que estava nas mãos do meu pai. Descrevi a armadilha, a emboscada, as probabilidades impossíveis. Observei-o enquanto falava, procurando por qualquer sinal de dúvida, qualquer centelha de descrença. Não havia nenhuma. Ele ouviu, não como um advogado procurando brechas, mas como um colega soldado absorvendo um relatório do campo de batalha. Ele não interrompeu. Apenas pegou um pequeno bloco de notas do governo e começou a escrever, suas anotações concisas e metódicas. Ele estava mapeando o campo de batalha. Quando terminei, ele ergueu os olhos das anotações, com um olhar penetrante. Ok, disse ele, a única palavra carregando o peso de uma decisão tomada. Eles querem jogar um jogo de poder e influência. Nós jogaremos, mas vamos mudar as regras. O El tinha se tornado um nós. A mudança foi sutil, mas para mim, foi sísmica. Ele se levantou quando o som de uma campainha indicou o fim do recreio. Ele me entregou uma única folha de papel, uma cópia impressa de uma busca em registros públicos. Isto é o que encontrei sobre o juiz Thorne durante o intervalo, disse ele. Ele tem dívidas substanciais de jogo. Um cassino em Atlantic City tem uma penhora sobre sua propriedade. Olhei para o papel e depois para ele. Era uma pequena informação, uma única munição. Mas era um começo, o primeiro tijolo em nossa contraofensiva. Um homem com dívidas pesadas é um homem que pode ser comprometido, um homem que pode ser comprado, um homem que provavelmente decidiria a favor do general que pudesse fazer seus problemas financeiros desaparecerem. Dobrei o papel e o guardei. Enquanto caminhávamos em direção à porta, de volta ao tribunal onde meu pai aguardava para desferir o golpe final, senti algo que não sentia desde antes da emboscada. Eu não estava sozinho naquela luta. No coração da instituição que buscava me destruir, eu havia encontrado um aliado, meu primeiro membro da família escolhido. A batalha não havia terminado. Na verdade, parecia que estava apenas começando. Quando o capitão Elias Vance abriu a pesada porta do tribunal, ele e eu não retornamos à audiência que tínhamos deixado, mas a uma realidade inteiramente nova. O ar, antes carregado de desprezo e do peso de um veredito pré-determinado, estava agora tenso com um tipo diferente de tensão, o zumbido agudo e elétrico de uma mudança repentina de poder. O juiz Thorne, o homem cujo desdém havia sido uma presença física, havia partido.
Em seu lugar no tribunal, sentava-se uma mulher. Ela usava o uniforme de gala azul escuro da Força Aérea dos Estados Unidos, e em cada um de seus ombros brilhavam 4 estrelas prateadas. Ela era uma general de carreira. Sua postura era ereta, o cabelo com mechas grisalhas cortado em um estilo severo e prático, e seus olhos, de um azul claro e glacial, percorriam a sala com uma calma desconcertante. Esta era a General Isolda Vance, uma figura lendária nos círculos de inteligência, uma mulher conhecida por seu intelecto aguçado e uma total falta de paciência para jogos políticos. Ela era a rainha de ferro da Força Aérea. O general Alistair Crane, meu pai, estava de pé, tentando manter a compostura, mas uma rachadura visível havia aparecido em sua fachada de granito. Seus olhos, que antes só demonstravam arrogância, agora se moviam entre a mulher no banco e sua filha, com um lampejo de ansiedade crua revelando sua confusão. Ele pretendia fisgar um peixe, de alguma forma, havia invocado um grande tubarão branco em seu lago particular. Enquanto o general Vance começava a organizar uma pasta fina de documentos à sua frente, um dos ajudantes de Alistair, um jovem e ansioso capitão do exército, moveu-se para interceptá-la. General, com todo o respeito, começou o capitão, a voz carregada de uma autoridade que não possuía, este é um tribunal do exército dos Estados Unidos. Isolda não interrompeu sua tarefa. Nem sequer levantou a cabeça. Simplesmente o encarou por baixo da testa, com um olhar tão frio que poderia congelar vapor. É uma questão de segurança nacional agora, capitão, declarou ela, com a voz baixa, mas carregada de um peso absoluto de comando. Afaste-se. O capitão congelou e depois recuou como se tivesse tocado em um fio desencapado. Com a sala imersa em um silêncio atordoante, Isolda Vance finalmente se dirigiu a todos. Sua voz não era alta, mas cortava o ar com a precisão de um laser. Por diretiva especial do gabinete do chefe do Estado-Maior Conjunto, anunciou ela, cada palavra um golpe de martelo, todos os procedimentos e registros relacionados a este caso são, por meio deste, elevados à classificação ultrasecreta do ICE. Ela deixou isso penetrar por um momento antes de desferir o próximo golpe. Como este agora é um assunto referente à segurança operacional interserviços, o Exército dos Estados Unidos se retira oficialmente de qualquer litígio civil relacionado. Ela então fixou o olhar diretamente em Alistair Crane, que pareceu se encolher ligeiramente na cadeira. General Crane, suas acusações formais contra a Major Tilda Crane foram revisadas no mais alto nível. Descobriu-se que elas se baseiam em informações incompletas e preconceito pessoal e, portanto, são rejeitadas com preconceito. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Elias Vance estava ao meu lado, com a boca ligeiramente aberta, olhando fixamente para mim com incredulidade e espanto. Permaneci completamente imóvel, meu rosto uma máscara de neutralidade, meu coração martelando contra as costelas. Mas a Rainha de Ferro não havia terminado. Ela não estava ali apenas para estancar o sangramento, ela estava ali para cauterizar o ferimento. Além disso, continuou ela, em tom inflexível, o registro de serviço militar da Major Tilda Crane será imediatamente retificado. Suas ações durante a Operação Tempestade de Areia serão oficialmente reclassificadas de negligentes para heroicas, de acordo com a realidade tática. Ela será considerada para a Estrela de Prata por sua bravura na tentativa de salvar sua equipe em condições catastróficas. Ela fez uma pausa, olhando para seu documento final. Naquele exato momento, as portas da sala do tribunal se abriram novamente, e uma equipe da rede de forças americanas, com câmeras em punho, foi discretamente escoltada para dentro. Eles haviam sido convocados misteriosamente poucos minutos antes. A luz brilhante e invasiva de uma câmera se acendeu. Isolda Vance pareceu não notar. Finalmente, declarou ela, com a voz ressoando com firmeza, todos os bens pessoais e a herança da Major Tilda Crane, conforme estipulado no testamento de Elaner Vance Crane, serão liberados com efeito imediato. O flash da câmera capturou Alistair Crane no exato momento em que seu império ruiu. Ele não gritou. Não protestou. Simplesmente desanimou. O orgulhoso e inabalável general recostou-se na cadeira, a cor desaparecendo de seu rosto até se transformar numa palidez acinzentada e cerosa.
A arrogância que fora sua armadura por décadas se estilhaçou, não com um estrondo, mas com um gemido silencioso e patético. Ele havia perdido, e havia perdido publicamente diante do próprio sistema que havia manipulado com tanta maestria durante toda a sua carreira. A audiência terminou. Enquanto Isolda se levantava, a sala explodiu. Repórteres e policiais a cercaram, mas ela se moveu entre eles com uma graça natural, seus assessores formando uma bolha protetora. Eu não me mexi. Apenas fiquei ali, observando. Alistair Crane foi ajudado a se levantar por 2 de seus assessores. Por um momento, seu caminho o levaria diretamente a mim. Era isso, o confronto final. Preparei-me para um olhar de ódio, de fúria, de qualquer coisa. Não recebi nada. Enquanto meu pai passava, um homem alquebrado sendo conduzido para fora de seu próprio campo de batalha, ele não conseguia se obrigar a olhar para mim. Seu olhar estava fixo no chão, seus olhos vazios e derrotados. Naquele momento, observando-o se afastar, não senti nenhuma onda de vitória. Não havia alegria, nenhuma satisfação triunfante. Havia apenas um vazio vasto e doloroso, uma dor profunda e repentina, não pelo homem que ele era, mas pelo pai que ele nunca fora. Sua queda espetacular não me trouxe felicidade. Foi apenas um fim necessário e doloroso. Segui a General Isolda Vance por um labirinto de corredores estéreis nas profundezas de Fort Bragg. Acabamos em um SIV, uma instalação de informações compartimentada e sensível, uma sala sem janelas projetada para ser impenetrável à espionagem eletrônica. O silêncio lá dentro era absoluto, pesado. Este era um lugar onde segredos viviam e morriam. Isolda foi até um pequeno balcão e serviu 2 xícaras de café preto de uma cafeteira industrial simples. O gesto era surpreendentemente normal em um ambiente que não era nada disso. Ela me entregou uma. Sua expressão era indecifrável, mas seus olhos demonstravam um cansaço que eu reconheci, o olhar de alguém que lutava uma guerra nas sombras há muito tempo. Major, ela começou, com a voz calma e direta, devo-lhe uma explicação e um pedido de desculpas. Devíamos ter entrado em contato com você antes. Não disse nada, apenas segurei a xícara quente, esperando. O termo que você usou no tribunal, Iniciativa NICTAD, continuou ela, é o codinome operacional de uma investigação interna ultra-secreta que venho liderando há 2 anos. Estamos caçando um fantasma, um informante, ou melhor, uma rede de informantes, infiltrada nas profundezas do nosso aparato de inteligência de defesa nacional. Ela fez uma pausa, tomando um gole lento de café. A Operação Tempestade de Areia não foi um fracasso, Tilda. Foi um assassinato executado com perfeição. O ar abandonou meus pulmões. A xícara de café tremeu em minhas mãos. Coloquei-a sobre a mesa de metal antes de deixá-la cair. Assassinato? Do que você está falando? Fomos enviados para resgatar um alvo de alto valor. Os olhos de Isolda estavam cheios de uma pena fria e dura. Não havia nenhum alvo de alto valor. Ele era uma isca, uma ficção criada para justificar a missão. O verdadeiro alvo era sua equipe, a equipe Alpha. Alguém em uma posição muito alta queria que você e toda a sua unidade fossem silenciados permanentemente. A sala começou a girar. Minha mente voltou às últimas palavras de Sully, a Martinez brincando sobre o primeiro jogo de beisebol do filho, a determinação silenciosa de Corren. Seus rostos, antes lembranças de sacrifícios heróicos, agora estavam distorcidos em imagens de cordeiros levados ao matadouro. A dor que eu carregara por 3 anos, um fardo pesado, mas nobre, de repente se transformou em outra coisa, algo venenoso e negro. Uma raiva fria e silenciosa começou a se acumular na boca do meu estômago. Eles não morreram em combate. Eles foram assassinados pela própria instituição à qual juraram servir. Encontrei minha voz, um sussurro áspero. Por quê? Por que nós? Essa é a pergunta que estamos tentando responder, disse Isolda. Ela gesticulou para um grande monitor na parede e, com alguns toques em um tablet, um organograma complexo apareceu, uma teia de nomes, empresas de fachada e linhas de comunicação criptografadas. Sua equipe era boa demais, eficiente demais.
Vocês estavam quase interrompendo uma linha de suprimentos naquela província, uma linha que esta rede estava usando para atividades não autorizadas. Vocês não deveriam saber, mas sua presença já era uma ameaça. Então, eles os eliminaram. Sully costumava citar a Bíblia às vezes em seus momentos de silêncio. A verdade vos libertará, dizia ele, citando João 8:32. Ele estava errado. A verdade era uma gaiola. A verdade era uma facada nas costelas. Juiz Thorne, perguntei, com a mente a mil um peão, disse Isolda, com desdém. Um viciado em jogos de azar com dívidas pesadas. A emissora usou para ficar de olho em você depois do incidente da tempestade de areia, para garantir que você ficasse quieta. Quando seu pai entrou com aquele processo ridículo, eles viram isso como uma oportunidade perfeita para usar Thorne para desacreditá-la permanentemente. Ela ampliou uma parte do gráfico. Seu pai, Alistair, é um elo dessa corrente, um homem egoísta e ambicioso que fez um pacto com o diabo por poder e influência. Mas ele não é o cérebro. Ele é apenas mais um sintoma da doença. A doença era uma boa palavra para descrevê-la, um câncer que vinha se metastatizando há anos. Isolda apontou para uma anotação no gráfico. As raízes desta rede são profundas. Temos evidências que ligam seus protocolos de comunicação ao vazamento de Langley em 2011. Eles vêm vendendo nossos segredos, manipulando nossas operações e nos enfraquecendo internamente há mais de uma década. Ela finalmente se virou da tela para me encarar diretamente. O cansaço em seus olhos ainda estava lá, mas agora se sobrepunha a uma resolução férrea. O cérebro, aquele no centro desta teia, nós o chamamos de Cérbero. Ele é brilhante, implacável e está sempre 3 passos à frente. Perdi 2 das minhas melhores equipes de investigação tentando se aproximar dele. Elas foram comprometidas e eliminadas. O sistema está infestado com o pessoal dele. Ela deixou o silêncio pairar na sala, o peso total de suas palavras se abatendo sobre mim. Cérbero sabe que estamos caçando agora, disse ela. Ele conhece o nome Nightad. Ele vai tentar fazer uma limpeza, apagar todos os elos, todas as evidências. Isso inclui qualquer um que saiba sobre Sandstor. Sua voz suavizou, mas a intensidade permaneceu. Preciso de alguém que ele não espere, alguém que não esteja na minha lista oficial de funcionários, que opere fora dos canais normais, que seja destemido e que tenha um motivo profundamente pessoal para levar isso até o fim. Ela me olhou nos olhos, a pergunta silenciosa como um convite formal. Preciso de você, Tilda. A tristeza pelos meus homens ainda estava lá, um vazio ardente e dolorido no meu peito. Mas agora tinha um alvo. A raiva que vinha crescendo dentro de mim finalmente tinha um rumo. Não se tratava mais da herança da minha mãe ou da traição do meu pai. Tratava-se de Sully, Martinez, Corrêa e os outros 3 que morreram na poeira por causa de uma mentira. Tratava-se de uma dívida de sangue. Quais são as minhas ordens, general? Perguntei. Antes que eu pudesse caçar Cérbero, antes que eu pudesse entrar de fato na nova guerra para a qual a general Isolda Vance me havia convocado, havia um último fantasma que eu precisava enterrar, um fantasma que usava o rosto do meu pai. Marquei o encontro, não em casa, nem em um lugar público, mas na sala de conferências estéril e sem alma de uma empresa de defesa em MC Lynn, Virgínia. Um lugar sem memórias, sem sentimentos, um lugar de transações. Era apropriado. Ele já estava lá quando cheguei. Alistair Crane parecia um homem que envelhecera uma década em questão de dias. O uniforme imponente e imaculado de um general de 4 estrelas havia desaparecido, substituído por um terno cinza caro que pendia sobre seu corpo, parecendo amarrotado e derrotado. A ilusão de seu poder havia se dissipado, e tudo o que restava era um velho cansado. Ele começou com os chavões de sempre, com a voz tensa. Tilda, eu sinto muito pelo jeito como as coisas. Eu o interrompi. Minha voz era baixa, mas ainda tinha o fio inflexível do aço afiado. Vamos deixar de lado as desculpas sem sentido, Alistair. Não estou aqui para uma reconciliação. Estou aqui para uma coisa. Quero saber por quê.
Ele se encolheu ao ouvir seu primeiro nome. Para ele, eu não era mais sua filha, eu era uma interrogadora. Olhou ao redor da sala cinzenta e sem graça como se procurasse uma rota de fuga. Não havia nenhuma. A verdade era a única porta. Foi depois da tempestade de areia, começou ele finalmente, a voz um murmúrio baixo, o olhar fixo nas mãos entrelaçadas sobre a mesa polida. Um intermediário se aproximou de mim, um homem com conexões poderosas. Ele explicou que esse homem representava um consórcio de interesses privados com laços profundos com o complexo militar industrial. Eles sabiam da operação fracassada. Sabiam que era uma armação. Ele confessou, as palavras com um gosto de cinzas na boca. Eles me fizeram uma oferta, uma quantia substancial de dinheiro, o suficiente para viver como um rei depois da aposentadoria, o suficiente para garantir o legado da família por gerações. E o preço? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Meu silêncio, ele sussurrou. Eu deveria aceitar o relatório oficial, aquele que o culpava. Eu deveria usar minha influência para garantir que ele nunca fosse questionado. Disseram-me que sua carreira estava acabada de qualquer maneira, que você nunca mais serviria depois dos seus ferimentos. Disseram que era uma maneira de salvar algo dos destroços. Ele finalmente olhou para mim, com os olhos suplicantes, buscando um vislumbre de compreensão, do antigo dever familiar que sempre dera como certo. Não encontrou nenhum. O que encontrou, em vez disso, foi a parte mais repugnante e egoísta de sua confissão. Eu fiz isso por você, Tilda, insistiu ele, elevando a voz com uma convicção desesperada e falsa. Sua carreira estava acabada. Eu queria usar esse dinheiro para garantir que você tivesse uma vida confortável, para garantir que você fosse cuidada. A mentira era tão audaciosa, tão perfeitamente adequada ao homem que eu conhecera a vida toda, que nem senti raiva. Apenas senti um vazio profundo e arrepiante, a manipulação máxima, cometer um ato de profunda traição e enquadrá-lo como um ato de amor paterno. Deixei o silêncio pairar no ar, um testemunho da magnitude de sua mentira. Deixei que ele se debulhasse nisso, deixei que ouvisse o eco de sua própria justificativa patética. Quando finalmente falei, minha voz estava desprovida de qualquer emoção. Era a voz de um juiz proferindo uma sentença final. Aquele legado familiar que você tanto se preocupou em proteger foi construído sobre uma base de 6 corpos, Alistair. 6 soldados que confiaram em mim. Eles confiaram neste sistema. Eles confiaram em homens como você para protegê-los. Inclinei-me ligeiramente para a frente. O sargento Sully tinha uma esposa chamada Sarah e um filho que tinha acabado de aprender a jogar beisebol. O cabo Martinez estava economizando para comprar uma pequena casa para sua mãe em El Paso. Não eram perdas abstratas em um relatório. Eram homens, e você vendeu a honra deles, a memória deles e sua própria filha por uma conta bancária. Cada palavra era um tiro certeiro, desfazendo as camadas de autoilusão em que se envolvia. Ele visivelmente desmoronou, as últimas defesas se transformando em pó. A máscara havia sumido. Tudo o que restava era o homem fraco e ganancioso por baixo. Mas ainda somos uma família, Tilda, gaguejou, um apelo desesperado, de última hora, a um vínculo que ele próprio havia rompido. Nós podemos consertar isso. Lentamente, levantei-me da mesa. A reunião havia terminado. Minha busca por respostas havia terminado. Tudo havia terminado. Não, eu disse, minha voz tão calma e definitiva quanto um túmulo se fechando. Não podemos. Olhei para ele uma última vez, não com ódio, mas com uma clareza profunda e triste. Família não faz o que você fez. Minha mãe, Elaner, era minha família. Os homens que morreram sob meu comando eram minha família. Você? Balancei a cabeça lentamente. Você não é mais meu pai. Você é apenas um homem que fez uma escolha terrível e imperdoável, e agora tem que conviver com ela. Virei-lhe as costas e saí do quarto cinzento, deixando-o sozinho, com nada além da companhia da sua própria traição. Não olhei para trás. O passado finalmente estava onde deveria estar, para trás. E eu estava livre.
Poucos dias depois de me afastar do meu pai, dirigi minha caminhonete para o leste, em direção aos terrenos sagrados do Cemitério Nacional de Arlington. O céu da Virgínia era de um azul cruel e brilhante, um contraste gritante com a paisagem cinzenta do meu próprio coração. Estacionei e atravessei os portões, deixando para trás o barulho do mundo vivo. O silêncio ali era diferente, não era vazio. Era cheio de histórias, de últimos suspiros, de promessas cumpridas e quebradas. Passei pelas fileiras intermináveis e ordenadas de lápides brancas, cada uma representando uma vida, um sacrifício, uma família deixada para trás. Não segui em direção às seções com nomes famosos ou monumentos grandiosos. Meu caminho me levou a uma parte mais tranquila e solene do cemitério, uma encosta suave com vista para a cidade, um lugar que alguns chamam de Monte Sem Nome. É ali que os soldados que não puderam ser identificados são sepultados, com seus túmulos marcados apenas com as palavras: um camarada de armas, conhecido apenas por Deus. Parecia o lugar certo, um memorial adequado para a verdade enterrada da Operação Tempestade de Areia. Encontrei um local pequeno e tranquilo e fiquei diante de 6 desses marcadores anônimos. Eles representariam meus homens. No bolso do meu casaco, eu carregava 6 pequenas pedras lisas, desgastadas pelas correntes do rio Potomac, que eu mesmo havia recolhido ao amanhecer. É uma tradição, que aprendi com um camarada judeu anos atrás. As flores murcham e morrem, mas uma pedra é um testamento permanente. Ela diz: eu estive aqui. Eu me lembro de você. É uma promessa que sua memória perdura. Uma a uma, eu as tirei. Ajoelhei-me e coloquei a primeira pedra no mármore frio. Sargento Michael Sully Sullivan, lembrei-me de sua fé silenciosa, seu sorriso fácil e seu amor feroz por sua esposa, Sarah. Eu quase conseguia ouvir sua voz, um sotaque texano baixo e arrastado: apenas faça a coisa certa, Major. O resto é só barulho. A segunda pedra, o cabo David Doc Rivera, nosso médico, o homem mais calmo que já conheci, que conseguia costurar um ferimento no meio de um tiroteio enquanto cantarolava uma música de um espetáculo da Broadway. Ele estava economizando para a entrada de uma clínica em casa. A terceira pedra, o sargento Marcus Preacher Jones. Ele não era religioso, nós o chamávamos assim porque ele conseguia citar Shakespeare e filosofia como se fossem escrituras. Ele era a alma da nossa equipe. Continuei o ritual silencioso, nomeando cada um em meu coração: Jackson, Corren, Martinez. 6 pedras por 6 homens. Não chorei. As lágrimas pareciam pequenas demais, fugazes demais para uma perda tão vasta. Em vez disso, enquanto meus dedos roçavam o mármore frio, uma nova espécie de determinação se instalou profundamente em mim, endurecendo minha dor em algo sólido e inflexível, como as pedras que eu havia deixado para trás. Eles eram bons soldados. A voz veio de trás de mim, me despertando do meu devaneio. Era a General Isolda Vance. Ela estava a uma distância respeitosa, com as mãos cruzadas atrás das costas. Eu não tinha ideia de quanto tempo ela estava observando. Eles mereciam mais do que receberam, disse ela, caminhando lentamente para ficar ao meu lado, com o olhar fixo nas 6 sepulturas sem nome. Eles merecem justiça, Tilda. E você é a única que pode fazê-la. Ela se virou para mim, com uma expressão séria. Eu não te trouxe para o grupo só para ser um conselheiro. Estou oficialmente pedindo para você liderar uma nova unidade, uma pequena força-tarefa de elite operando completamente clandestinamente. Você terá carta branca para acessar qualquer recurso que precisar e não responderá a ninguém além de mim. Sua missão: caçar Cérbero. Desmantelar a rede dele, pedaço por pedaço, e derrubá-lo. Era a oferta que eu esperava, o propósito que eu buscava nas cinzas da minha antiga vida. Mas a Tilda que liderara a Operação Tempestade de Areia se fora. A Tilda que confiava cegamente no sistema se fora. Em seu lugar, estava alguém que entendia o verdadeiro custo do fracasso. Olhei dos túmulos para o general. Tenho condições, disse eu, com a voz firme. Isolda assentiu, imperturbável. Eu não esperaria nada menos. Primeiro, comecei, marcando os pontos mentalmente,
tenho autoridade total e completa para selecionar minha própria equipe. Sem supervisão, sem recomendações do Pentágono. Meu pessoal, minha escolha. Concordo. Segundo, você é meu único ponto de contato. Sem intermediários, sem coronéis em um centro de comando a milhares de quilômetros de distância. Eu me reporto diretamente a você e somente a você. Concordo. Respirei fundo. Este era o mais importante, a promessa que eu estava fazendo a qualquer pessoa corajosa ou louca o suficiente para me seguir nesta nova guerra. E terceiro, qualquer membro da minha equipe, passado ou presente, terá sua família inscrita em um programa de benefícios especiais, mensalidade integral da faculdade para seus filhos, plano de saúde vitalício e perdão da hipoteca. Se o pior acontecer, suas famílias estarão seguras para o resto da vida. Isso é inegociável. Isolda não hesitou um segundo. Feito, disse ela. Considere combinado. Ela estendeu a mão. Então, qual é a designação desta nova unidade? Olhei para as 6 pedras, brilhando fracamente sob o sol da Virgínia. 6 homens de diferentes origens, com diferentes histórias, forjados em uma unidade pelo fogo e pela lealdade. Minha nova equipe seria a mesma. Nos chamaremos de Força-Tarefa Quimera, eu disse, porque seremos um monstro feito de partes díspares, unidas por um único propósito mortal. Enquanto eu fazia aquela promessa, pensei em todos os soldados esquecidos e em todas as famílias deixadas para trás. Esta luta era pelos meus homens, mas também é por eles. Se você tem um ente querido que serviu, ou se simplesmente acredita que o sacrifício dele jamais deve ser esquecido, quero que faça uma coisa por mim. Basta comentar com o nome dele ou simplesmente a palavra lembrar abaixo. Vamos preencher este espaço com a homenagem deles. Minha missão era clara. A dívida seria paga. Minha guerra contra a Cerberus não começou em uma sala de guerra cheia de monitores e mapas. Começou nas estradas abertas dos Estados Unidos, com uma série de conversas tranquilas em salas de estar e cafés. O general Vance me dera carta branca, mas eu não estava procurando soldados dos arquivos oficiais. Não se podia confiar que o sistema que havia criado aquela bagunça consertaria tudo. Eu estava procurando outra coisa. Eu estava recrutando de uma lista diferente, o relatório dos parentes mais próximos da Operação Tempestade de Areia. Minha primeira parada foi em um subúrbio tranquilo de San Antônio, Texas. Encontrei-o em sua garagem, limpando meticulosamente um conjunto antigo de equipamentos de rádio amador. Era Hector Rivera, o pai do meu falecido médico, Doc Rivera. Antes de se aposentar, Hector fora um dos principais analistas de inteligência de sinais da NSA, um fantasma que sabia ouvir os sussurros do mundo. Ele ergueu os olhos quando me aproximei, com olhos velhos, mas aguçados. Não havia surpresa neles. Estou esperando por esta ligação há 3 anos, Major, disse ele, enxugando as mãos em um pano. Sua voz era firme, imbuída de uma dor que há muito se transformará em propósito. Meu filho não morreu por causa de um erro tático. Eu sabia disso no fundo. Diga-me o que você precisa. Ele havia perdido o filho, mas suas habilidades estavam mais aguçadas do que nunca, alimentadas agora pela necessidade paterna de vingança. Ele foi o primeiro membro da Força-Tarefa Quimera. Nem toda conversa era tão fácil. Minha próxima parada foi Seattle, uma cidade de chuva e gênios da tecnologia inquietos. Encontrei o irmão mais novo do Preacher Jones, Léo, em um apartamento apertado que cheirava a pizza velha e ozônio. Ele era um hacker virtuoso, um fantasma digital que podia atravessar firewalls como se fossem feitos de fumaça. Mas seus olhos estavam cheios de uma raiva amarga e cínica. Não quero ter nada a ver com os militares, disse-lhe secamente, sem nem mesmo tirar os olhos dos monitores. Levou meu irmão. É uma máquina que devora homens bons e cospe bandeiras para seus funerais. Não tentei persuadi-lo com patriotismo ou dever. Eu não tinha o direito. Não estou pedindo para você trabalhar para o exército, Léo, disse baixinho, parado perto da porta. Estou pedindo para você me ajudar a encontrar os homens que assassinaram seu irmão. Deixei meu número em sua mesa bagunçada e saí.
Uma semana depois, às 2 horas da manhã, meu telefone vibrou com uma mensagem criptografada. Dizia apenas: estou dentro. A partir daí, as peças começaram a se encaixar. A força-tarefa quimera começou a tomar forma, uma família estranha e destroçada, ligada à perda. Encontrei um ex-agente da CIA, desonrado e expulso por se aproximar demais de uma verdade muito parecida com a minha, agora administrando uma livraria decadente em Vermont. Ele era nosso especialista em técnicas e inteligência humana. Voei para uma pequena cidade empoeirada no oeste do Texas para encontrar Sarah Sullivan, a viúva de Sully. Eu temia esse encontro mais do que qualquer outro, preparando-me para a raiva, para a culpa. Em vez disso, ela abriu a porta da frente, olhou para mim por um longo momento e então me puxou para um abraço forte e inesperado. Sully sempre disse que você era o melhor comandante que ele já teve, sussurrou ela, com a voz rouca de lágrimas não derramadas. Ele confiava em você. Agora vá fazer com que isso signifique alguma coisa. Aquele abraço lavou o que restava da culpa que eu carregava. Não era perdão, era uma incumbência, uma ordem. Alguns meses depois, Sarah me ligou. Ela havia se matriculado em um curso de demolições em uma faculdade técnica. Quero entender o que aconteceu com ele, explicou, com a voz endurecida por uma nova determinação. Quero saber exatamente como construíram a bomba que matou meu marido. E depois quero ajudar você a desmontá-la peça por peça. Ela se tornou nossa especialista em explosivos. A peça final era Elias Vance. Depois do tribunal, ele não podia voltar atrás. Ele tinha visto por trás da cortina. Renunciou à sua comissão no corpo JAG, sem qualquer hesitação, tornou-se o consultor jurídico e a bússola moral da nossa equipe, aquele que impediria que nossa busca por vingança se transformasse em uma vingança cega. Éramos um conjunto de fantasmas, fracassados e pessoas destruídas. Não éramos soldados perfeitos. Éramos algo mais perigoso. Éramos uma família com um propósito singular e ardente. Éramos as quimeras. Antes de começarmos nossa primeira operação, havia uma última coisa que eu precisava fazer, uma última pedra para assentar. Dirigi pelas ruas bem cuidadas e ricas de Emseli ao anoitecer, estacionando a um quarteirão da casa onde cresci, a casa do meu pai. Não fui até a porta da frente. Passei por um portão lateral destrancado, um caminho que eu conhecia da minha adolescência, e fui até o escritório dele no térreo. Como eu suspeitava, a janela estava destrancada. Ele sempre gostou do ar, uma pequena vulnerabilidade em sua fortaleza de vida. Abri a janela e entrei. O quarto estava exatamente como eu me lembrava, cheirando a couro, uísque e presunção. E lá estava, a grande escrivaninha de mogno onde ele assinara ordens, construir a sua carreira e, agora eu sabia, vender a sua alma, o lugar onde condenara meus homens e a mim. Enfiei a mão no bolso e tirei uma 7ª pedra. Esta não era lisa e cinza do Potomac. Era um pedaço de granito irregular e afiado que eu havia recolhido de uma pedreira, áspero, implacável. Coloquei-o bem no centro de sua escrivaninha polida, uma coisa escura e feia sobre uma superfície imaculada. Não era um memorial. Era um marcador, um lembrete silencioso e condenatório do preço de sua traição, uma promessa que ele jamais poderia esquecer. Esgueirei-me pela janela, deixando para trás a pedra e o fantasma da sua honra. O passado estava resolvido. Era hora de trabalhar. A pedra que deixei na mesa do meu pai era o ponto final de um longo e doloroso capítulo da minha vida. A história que começava agora era um livro inteiramente novo, escrito não à tinta, mas em ação. Nossa sala de guerra era um centro de comunicações subterrâneo adaptado em um canto esquecido da Virgínia rural, um fantasma da Guerra Fria que ganhará nova vida. Ali, não havia mesas de mogno polidas nem retratos de generais condecorados, apenas paredes de concreto, servidores zumbindo e os rostos concentrados e intensos da força-tarefa quimera. Estávamos reunidos em torno do visor holográfico central. Nele, um mapa do porto de Baltimore brilhava, sobreposto por fluxos de dados. Hector Rivera, pai de Doc, apontou com firmeza um dedo para um bloco de código criptografado que se movia por um canal de navegação supostamente seguro. Aí está, disse ele,
com a voz baixa, mas ressoando com a certeza de um mestre artesão. É a assinatura deles, a mesma estrutura de pacotes de inteligência deliberadamente falha que usaram para montar o Sandstorm. Estão preparando uma armadilha. Ele olhou para mim, seus olhos envelhecidos ardendo com um fogo frio. Estão se preparando para sacrificar outra equipe. Olhei ao redor da sala para minha equipe. Hector, o analista veterano que transformará sua dor em busca da verdade. Leo Jones, o hacker cínico de Seattle, cujos dedos agora voavam pelo teclado com uma fúria justificada. Sarah Sullivan, a viúva de Sully, cujo comportamento tranquilo desmentia o conhecimento de uma especialista em tudo que explode. O estoico ex-agente da CIA a quem chamávamos simplesmente de livreiro. E Elias Vance, o advogado que trocara seu uniforme por um lugar nas sombras conosco. Todos me olhavam, não com dúvida ou medo, mas com uma confiança firme e inabalável. Em seus rostos, vi um reflexo da minha própria jornada. Vi dor. Vi resiliência. E vi um propósito que era maior do que qualquer um de nós. Eu não era mais a mulher que foi julgada em Fort Bragg. Não era mais vítima da ambição do meu pai ou uma sobrevivente assombrada por fantasmas. Eu era a comandante deles. E não éramos mais as presas, éramos as caçadoras. Conhecemos o manual deles, eu disse, com a voz clara e cortante no silêncio da sala. Eles acham que somos os alvos. Acham que estão armando outra armadilha para eliminar uma ponta solta. Deixei meu olhar pousar em cada membro da minha equipe. Eles não sabem que desta vez a armadilha não é para nós. É para eles. A Operação Tempestade de Areia era para ser o nosso fim. Em vez disso, vamos fazer dela o começo do fim deles. Caminhei até a frente da sala, parando diante do mapa brilhante. A Operação Tempestade de Areia levou as pessoas que mais amávamos, continuei, com a voz baixa, mas carregada do peso de uma promessa. Deixou-nos cicatrizes que nunca cicatrizarão completamente. Nos destruiu. Mas também nos deu algo. Deu-nos uma arma contra a qual Cérbero e sua rede jamais poderão se defender. Sabemos como eles pensam. Sabemos como operam. Vimos seus métodos em primeira mão, pagos com o nosso próprio sangue. O legado da Tempestade de Areia não é nossa perda. O legado da Tempestade de Areia somos nós. As palavras não eram apenas um discurso. Era um juramento, um credo compartilhado que nos unia, mais forte do que qualquer parentesco consanguíneo. Não éramos mais um conjunto de indivíduos desfeitos. Éramos uma entidade, uma única arma apontada para o cerne da conspiração. Voltei-me para a mesa tática, onde nosso equipamento estava disposto com precisão militar. Peguei minha arma, o peso frio e familiar dela me confortando. Engatilhei uma bala, o som um clique agudo e definitivo no silêncio. Meus olhos pousaram na bússola de latão da minha mãe, que estava na beira da mesa. Durante anos, ela fora minha âncora, minha conexão com um passado que me dava força. Peguei-a e passei o polegar pela sua superfície lisa uma última vez, um agradecimento silencioso e um último adeus. Então, guardei-a bem fundo na minha bolsa. Eu não precisava mais dela para encontrar o meu caminho. Eu era o caminho. Olhei para minha equipe, minha família. Eles estavam prontos. Os fantasmas do passado não nos assombravam mais, eles marchavam conosco. Vamos, eu disse. O amanhecer está chegando. Juntos, saímos da sala de reuniões subterrânea, das sombras do nosso passado, e caminhamos para o ar fresco que antecede o amanhecer. Nossa primeira missão, a Operação Espelho Noturno, estava prestes a começar. A guerra da Major Tilda Crane não havia acabado. Ela apenas havia começado de verdade. Minha história até agora tem sido sobre encontrar justiça. A história que vem a seguir é sobre fazê-la acontecer. A guerra contra Cerberus acaba de começar, e a força-tarefa Chimera está à caça. Quero agradecer por estarem aqui, por ouvirem, por ficarem ao meu lado quando me senti sozinha. Seu apoio e seus comentários foram uma luz na escuridão. Para estar na linha de frente da nossa próxima missão, inscreva-se no canal Chosen Revenge e ative o sino de notificação.
Você não vai querer perder um único momento. Temos uma guerra para vencer.